tudo bem com vocês? Vamos começar então um breve, eu diria que um bate-papo, uma oportunidade para resgatarmos algumas ferramentas de leituras que podem ser norteadoras para o nosso movimento missionário, né? Que tenha como perspectiva fundante, aliás, que tenha e que tem como perspectiva fundante, o projeto, pautado por Jesus. E queremos então, com essa nossa reflexão, com esse nosso encontro virtual, fazermos um itinerário, que começa aqui, mas que vamos entre a perícope de estudo, a perícope é um pequeno texto bíblico, qualquer texto bíblico, que tenha um início, um começo, e que tenha uma proposta inteira, que se tenha ali uma compreensão, que aquele texto ele tenha uma mensagem completa a respeito daquilo que nós queremos, que o texto deseja transmitir. Então é isso um pouco do que nós vamos fazer, porém, eu falei que antes dessa análise um pouco mais de perto do texto, nós iremos conhecer mais sobre o livro que nós estamos tirando essa perícope. Um grande risco, para nós, estudantes, entusiastas, da Bíblia, da Palavra de Deus, é despedaçarmos o texto, nós vamos tirando, sabe, tantos pedacinhos, tanto pedacinho, e às vezes esse pedacinho ele faz parte de uma lógica maior, de uma mensagem maior, então eu diria que a nossa tentativa é aumentar as nossas lentes para que a nossa leitura ela seja ampliada, e nós só conseguimos fazer isso à medida que nós consideramos vários aspectos em relação à leitura do texto. Precisamos considerar quem foi o autor desse texto, quem foi o autor dessa mensagem, precisamos considerar a data, qual é o momento histórico em que esse texto está situado, precisamos considerar para quem esse texto foi direcionado, em que situação estavam vivendo, não só o momento do autor, mas o momento em que os receptores dessa mensagem, qual a situação que eles estavam vivendo, Essa narrativa, se trata de algo que realmente aconteceu historicamente, ou na verdade ela se trata de uma parábola, de uma mensagem construída, de uma narrativa construída para chegar a uma mensagem que se deseja ensinar, para algo que se deseja transformar. Então, todos esses aspectos, nós precisamos considerar para que a nossa leitura do texto bíblico, ela não caia, numa leitura que nós chamamos de fundamentalismo bíblico, que não acontece, os fundamentalismos, eles não acontecem apenas, no universo do estudo bíblico, mas em tantas outras áreas do conhecimento, tá? Então, a nossa perspectiva maior será essa. Então, vocês estão vendo aqui nesse slide, com o título grande aqui, algumas ferramentas de leitura para a compreensão de Lucas 14. Então, o líder e a sua missão profética. Vocês, em outros encontros, vocês estarão ou já estiveram aprofundando mais sobre o que é a liderança, em outros aspectos, mas nós queremos entender a liderança na comunidade cristã, a liderança nos personagens, do movimento de Jesus, tanto na visão
dos seus escritores, quanto na visão dos seus receptores, né? E a profecia, que é realmente aquilo que embala, né, o nosso desejo maior, eu acho que é o, digamos assim, é o fundamento mais nobre, né, do ser missionário. Né? Então, é importante a gente entender que essa profecia, ela não acontece, né, apenas no Novo Testamento, mas que é uma profecia que já vem desde o Antigo Testamento, lá desde a formação do povo de Israel, né, lá desde o povo do Êxodo, né, quando eles viviam ali num ambiente que a gente vai falar mais tribal, da partilha e da solidariedade, e depois, diante de todos os recuos, né, de todos os acontecimentos históricos, tanto positivos quanto negativos, em que essa profecia vai perpassando. Então, vamos ter modelos de profecias ao longo da história distintos, né, até chegar ao movimento de Jesus. Então, nós vamos ter a profecia do palácio, né? Aquela profecia que vai falar em nome dos reis, em nome das autoridades governamentais, e vamos ter aquela profecia que vai falar em nome dos pobres, em nome dos marginalizados, em nome daqueles que estão submersos, né? A um poder, né? Que nem sempre os considera como protagonistas e construtores da sua própria história, né? Para que não continuem vivendo em situações muitas vezes desumanas e descoladas ao projeto do Deus da vida, que é sempre o projeto da justiça, o projeto da misericórdia, que isso se concentra no amor maior. Então, essa profecia, nós vamos chegar, essa profecia que vem de baixo, essa profecia que eu costumo dizer que é a profecia das margens, né? Protagonizada no Antigo Testamento pelo profeta Oséias, protagonizada pelo profeta Miqueias, até chegar o movimento de Jesus, né? É justamente ancorado por essa proposta que o projeto de Jesus ele vai continuar, né? A partir da sua missão maior, né, de fazer com que o projeto de Jesus alcance, né, principalmente aquelas pessoas que são excluídas do sistema oficial, civil e religioso. Tá? Então, nós temos aqui no nosso slide uma frase bem grande aqui, né? Os cristãos das primeiras comunidades sentiam-se, antes de tudo, seguidores de Jesus. Né? Para eles, crer em Jesus é enveredar por seu caminho, seguindo seus passos. Um antigo cristão, aliás, um antigo escrito cristão, conhecido como Cartas aos Hebreus, diz que é um caminho novo e vivo, tá? Então, assim, amparado, né, por essa proposta, por essa perspectiva que nós queremos, então, nos desafiar, né, a conhecermos cada vez mais o que qual o papel do líder, né, dentro da proposta da missão, dentro da proposta do projeto de Jesus. Então, é um pouco desse caminho que nós queremos percorrer. Portanto, como eu falei para vocês, é necessário que antes nós entendamos, né, um pouco mais sobre a proposta do livro, né, sobre a proposta do Evangelho de Lucas, porque é justamente Lucas 14, depois nós vamos esmiuçar mais algumas perícopes que eu expliquei para vocês, mas antes nós precisamos conhecer um pouco mais sobre a proposta do livro de Lucas, onde ele foi escrito, quem foram os seus autores, quais são as principais palavras-chave que aparecem nesse evangelho, né? Então, falando em palavras-chave, né, algumas palavras que são muito importantes no evangelho de Lucas e que vai fazer grande sentido, né, para o próprio Lucas 14, que nós vamos aprofundar, é a palavra cidade, tá? Que vai aparecer aí no Evangelho por muitas vezes, a gente já vai saber aí a quantidade, tá bom? Vamos saber agora, né? Na verdade, são 40 vezes
que a palavra cidade aparece no Evangelho de Lucas. Por exemplo, há uma citação que devo anunciar também a outras cidades a boa nova do reino de Deus. É o que a gente vai encontrar lá em Lucas 4:43. A constante repetição da palavra cidades, né, nos faz então pensar que o Evangelho de Lucas ele foi escrito para pessoas e comunidades, né, que estavam localizadas nas cidades, né, que estavam localizadas na zona urbana. E com isso, nessas cidades, com fortes contrastes sociais, né, é uma diferença muito grande entre ricos e pobres, né, havia falta de pão, havia falta de alimento, né, e principalmente de justiça, né. Uma outra palavra que aparece muito no Evangelho de Lucas é a palavra pobre, né? Ide contar a João o que vedes e ouvis. Os surdos, os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. De acordo com o que a gente vê em Lucas 7:22. Lucas, assim, acaba por nos descrever os pobres como sendo o sujeito, né, da história e sendo também os preferidos de Deus, né? Qualquer um, né, de vós que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Portanto, conversão para a partilha. É também um tema muito presente. Então, no Evangelho de Lucas, né, há uma catequese que convoca, né, as pessoas mais ricas a se converterem para a prática da solidariedade e a prática da solidariedade para com os mais pobres, né? A riqueza só é bênção de Deus quando partilhada. É o que vai aparecer inúmeras vezes no Evangelho de Lucas. Pelo menos 12, 13, 14, você pode constatar, e também 16, 19 e 31. Um outro termo que aparece é orar, né? É usado cerca de 70 vezes no Evangelho de Lucas, né? É o evangelho que mais apresenta Jesus rezando, né? E, lógico, também convida a comunidade a rezar. A oração, ela busca manter, né, a sensibilidade e a solidariedade, né, para com as pessoas que mais sofrem, para com as pessoas que vivem, né, a marginalidade. Então, o projeto do Evangelho de Lucas, até o momento, pudemos entender, né, que num ambiente de cidade, onde os conflitos a divisão entre ricos e pobres é um convite, então, né, o projeto de Jesus é um convite, né, para a conversão, para a partilha. E isso ocorre também por meio da oração, né? Uma outra palavra também que aparece é o Espírito, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para evangelizar os pobres. Lucas 4:18. A presença do Espírito aparece muitas vezes no início do Evangelho de Lucas, até o momento, né, em que Jesus, em força do Espírito, assume a sua missão. Então, após a sua morte, em Pentecostes, esse mesmo Espírito é enviado à comunidade cristã para que a missão seja continuada. Então, diante do medo
diante da insegurança da comunidade cristã, muito comum nesse tempo, o autor ele tenta, de alguma maneira, reavivar a fé da comunidade, reforçando que o Espírito de Deus atua em Jesus e em cada pessoa que adere ao seu plano de justiça, né? Então, através dessas palavras-chave, né, e também pelo próprio estilo de escrever, né, do autor do Evangelho de Lucas, né, podemos então concluir que esse Evangelho ele surgiu mais ou menos em torno do ano 85, talvez 90, antes de Cristo, desculpem, depois de Cristo, em alguma cidade, né, grande, né, pelo próprio nome, cidade aparecer inúmeras vezes, aí 40 vezes, na grande Ásia Menor. Uma região ali completamente dominada pelo Império Romano, tá? As cidades eram, na sua maioria, cidades portuárias, onde circulavam muitas pessoas, tá, que vinham de diversas regiões ali para os seus negócios, para o seu comércio, né? E com essas pessoas que vinham de muitas regiões, né? Claro que aí a gente vai ter eles vão trazer essas pessoas que vêm de outras cidades, que vêm de outras regiões, eles vão trazer a sua cultura e a sua religião, né? Que, obviamente, são diferentes. Então, nessas cidades vigoravam o helenismo, né? Um sistema em que os romanos herdaram dos gregos e que se caracterizava essencialmente pelo estímulo à competição comercial e à busca desenfreada do lucro. Então, o helenismo, ele gerava uma sociedade com fortes contratos sociais, tá? Contrastes sociais, né? Então, por exemplo, mais ou menos cerca de 1/3 da população era constituída de escravos. Então, para a mentalidade greco-romana, a desigualdade social era considerada normal, né? Então, ser pobre ou ser rico, né, era o desígnio dos deuses, diziam os romanos. Em contraposição, na comunidade cristã, composta em sua maioria de pobres, né, com alguns ricos, se aguardava então a chegada do reino de Deus, né? Um reino de justiça, um reino de partilha, de solidariedade, sem injustiças sociais. Porém, né, com a demora das diferenças sociais, né, dessas diferenças sociais irem, né, muito rapidamente até invadindo as comunidades, né, surge então a preocupação com essa situação por parte do autor, né, do Evangelho de Lucas. E ele faz então uma releitura da vida e do ensinamento de Jesus, acentuando principalmente o compromisso com os marginalizados e buscando, né, acentuar ou incitar, né, a prática da misericórdia, né? Bom, e uma outra pergunta que é muito importante para depois a gente entender um pouco mais sobre o perfil, né, da nossa perícope em estudo, Lucas 14, é importante entendermos então quem é o autor do Evangelho de Lucas. Então, a gente sabe que cada evangelho, né, surgiu numa comunidade específica, né, que uma comunidade que conhecia quem era seu autor ou quem eram os seus autores. Os nomes dos autores não era comum aparecer no texto. Por quê? Porque não era preciso, né? Era uma outra lógica, né? Não é como um livro que a gente escreve hoje, que vai lá o nome do autor, tudo certinho. Não, era uma outra lógica. Eram cartilhas, né? Muitas vezes cartilhas motivacionais que eram enviadas para essas comunidades para continuarem firmes e perseverantes mediante a
tantos conflitos e desafios que tinham que enfrentar no seu cotidiano. Bom, assim essas cartas, essas cartas ou esses textos, né, circularam de forma anônima, né, ao menos até aí por o ano, né, 150 depois de Cristo, quando então começava-se a definir a lista, né, dos livros, né, dos livros considerados inspirados no Novo Testamento. É nesse momento, né, que os evangelhos, eles foram, portanto, muito tempo depois, foram atribuídos a Marcos, a Mateus, Lucas e João. O nome Lucas é citado na carta de Paulo a Filemon, lá no versículo 24, e aparece mais duas vezes, uma em Colossenses 4:14 e outra em 2 Timóteo 4:11, né, que são cartas escritas por discípulos de Paulo. No entanto, né, ao compararmos Lucas, Atos, né, com as cartas de Paulo, encontraremos diferenças muito importantes que nos levam a crer que o Evangelho e os Atos, eles não foram escritos por esse Lucas, né, que foi, então, companheiro de Paulo. Em Atos dos Apóstolos, Paulo é descrito como um missionário, tá? Que tem poder de curar os doentes, que tem poder de expulsar os demônios e ressuscitar mortos, tá? Mas não é considerado um apóstolo. Então, nas cartas, como em 2 Coríntios 12, 5, 10, o próprio Paulo se apresenta como uma pessoa frágil, sem poder algum, né? Mas afirma-se apóstolo chamado e enviado por Jesus, né? Que por amor a Cristo crucificado faz-se então solidário com os crucificados da história, né? Além disso, em Atos dos Apóstolos, Paulo é muito semelhante a Pedro, tá? É mais inclinado a se adaptar diante das exigências dos judeus e se apresenta então como cidadão romano, né? O que não acontece nunca nas cartas paulinas. Então, o autor de Lucas, né, e Atos, deve ter sido outra pessoa, né? Ele não era da Palestina, porque se atrapalha muito ao falar sobre a geografia da região, né? Possivelmente um grande admirador de Paulo, né? Talvez membro de uma das comunidades de origem paulina, ou um prosélito grego, né? Alguém que entrou em contato com a religião judaica, estudou a fundo as escrituras e então, mais tarde, aderiu ao Evangelho de Jesus Cristo, tá? Muito bem. Então, nessa perspectiva, o Evangelho de Lucas, ele pode ser dividido em 3 partes, tá? E daí depois nós vamos ver onde que nós estamos com Lucas 14. Nós temos aqui a atividade de Jesus na Galileia, a primeira parte, que vai entre 4:14 e 9:50, a viagem para Jerusalém, do 9:51 até o 19:27, portanto, vamos nos encontrar aqui com Lucas 14. Nesse trecho, né, da segunda parte aqui do Evangelho de Lucas, viajamos para Jerusalém com Jesus. É no caminho que Jesus ensina a seus discípulos o amor ao próximo, a importância de ouvir e praticar a palavra, o valor da oração, o cuidado com a administração dos bens, a misericórdia e o cuidado especial com as pessoas pobres. A terceira parte, e é nessa, guardem bem essas palavras, porque é aqui que nós vamos retomar, e a terceira parte, então, que acontece, então, a missão, né, em Jerusalém, que vai do 19:28,
do 24 até o 53. Então, nessa parte, chegando a Jerusalém, né, Jesus aparece no templo e enfrenta, então, as autoridades judaicas, né? Minha casa será uma casa de oração, né? Vós, porém, fizeste dela um covil de ladrões. Então, Jesus permanece na cidade até o fim da sua vida. Aí vive o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Então, seguir Jesus, né, significa, então, para o Evangelho de Lucas, colocar-se ao lado das pessoas excluídas da história, né? Mesmo, sim, correndo risco de morte. Jesus não recua em nenhum momento, mas segue adiante, claro que ele vai pagar, né, com a sua própria vida. Ele é crucificado, porém, a morte não tem a última palavra, ele ressuscita, está vivo e caminha conosco. Então, a missão que continua amparada pelo Espírito de Deus, ela é narrada no livro dos Atos dos Apóstolos, né? A partir, então, a segunda parte, né, digamos assim, da obra lucana. Então, nessa perspectiva, né, nós vamos, então, aqui aos poucos, né, adentrando, né, sobre a liderança no capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Eu vou pegar apenas o trecho de Lucas 14, tá? Deixa eu pegar aqui o versículo do 7 até o 14, os lugares do banquete. Jesus contou aos convidados uma parábola, né, ao notar que eles escolhiam os primeiros lugares. Disse-lhes: quando alguém convidar você para um casamento, não se ponha no primeiro lugar. Alguém mais importante que você pode ter sido convidado por ele, e quem convidou você lhe dirá: dê o lugar para este. Então, todo envergonhado, você terá de ocupar o último lugar. Ao contrário, quando você for convidado, ocupe o último lugar. Assim, quando chegar aquele que o convidou, lhe dirá: amigo, venha mais para cima. Isso será para você uma honra diante de todos os convidados. De fato, quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E Jesus disse então a quem o havia convidado: quando você oferecer um almoço ou jantar, não convide seus amigos, nem seus irmãos, nem seus parentes, nem os vizinhos ricos, porque esses poderão, por sua vez, convidá-lo também, e essa já será para você a recompensa. Pelo contrário, quando você der uma festa, convide pobres, aleijados, coxos e cegos. Você será feliz então, porque esses não têm com que lhe retribuir. E você será recompensado na ressurreição dos justos. Percebam que quando a gente fala, então, né, naquele trecho, né, da segunda, a que eu falei aqui para vocês, a segunda parte do Evangelho de Lucas, onde nós encontramos esse texto que nós acabamos de ler, né, aqui acontece, então, a viagem para Jerusalém. Né? Então, no caminho para Jerusalém, Jesus vai ensinar para os seus discípulos, né, o amor ao próximo. Vai ensinar para os seus discípulos aquilo que aparece aqui no texto, né? A importância da simplicidade, a importância, né, de você saber conviver, né, com a diversidade, né, de você saber se comportar, né, mediante a missão que você acolheu, a missão que você escolheu. Então, eu acredito que essa seja uma primeira chave de leitura, né, do capítulo 14, lemos um trecho aqui do 7 até o 14, né, do 14:1, do 7 até o 14, para a gente entender qual o perfil, digamos assim, que Lucas aponta para aquele que se deseja, para aquele que deseja entrar, né,
na proposta do projeto de Jesus. Né? Então, nós temos aqui, né, dentro desse projeto, algumas palavras. Né? É preciso que gratuidade, né? Porém, essa gratuidade ela não ocorre sem iniciativa. Né? O convite foi feito, mas é preciso disposição, é preciso disponibilidade, é preciso interesse. Então, aqui entra um pouco da escuta. Né? Se tem o convite, então se escuta, rumina isso, né? Para que, então, a partir dessa disponibilidade, né, inteirado, né, por essa proposta, conhecedor desse projeto, então isso se torna em movimento. Né? Então, essa ação acontece, né, dentro daquilo que é próprio, né, do projeto missionário de Jesus, né, que é buscar semear a paz, a justiça, a solidariedade, a partilha. Acho que a oração, todas essas palavras-chave que aparecem no Evangelho de Lucas e que são tão importantes, né, para a missão, né, de todo aquele que entende e compreende o projeto de Jesus como uma prática transformadora. Muito bem. Então, vamos adiante. Vamos agora, então, à opção de Jesus, né? Em busca, então, de compreender o papel do discípulo, né? Eu acho que compreender compreender qual é a missão do discípulo. Né? Então, quando a gente olha, então, quando o missionário ele está inteirado da pessoa de Jesus, né? Quando ele está convocado, quando ele está empolgado e apaixonado pela missão, né? Então, dentro dessa opção, né, digamos assim, de privilégio, né, dentro dessa opção de privilégio, porque é alguém que está ancorado por uma prática, por um modelo e por um estilo diferente de vida, que até então pode confrontar, né, com outros modelos de vida presentes na sociedade atual. E poderíamos aqui elencar muito, né, mas nós vamos nos firmar bastante, porque daí no nosso caminho aqui de estudo, outros professores também irão se inteirar um pouco mais dessa proposta missionária no contexto atual, tá bom? É por isso que nós vamos permanecer bastante aqui no texto, no Evangelho. Uma outra questão que é muito importante, né, dentro desse modelo do projeto de Jesus é a atitude, né? Como a gente já falou no slide, né, anterior, a partir do momento que tem o convite, né, existe uma atitude, né? E essa atitude, essa iniciativa, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. E daí entrelaçada, né, dentro de um combinado com as relações humanas, dentro de um turbilhão de turbilhões de informações, né, que os próprios discípulos de Jesus enfrentaram, né, com conflito político, conflitos econômicos, né, conflitos religiosos, foram expulsos das sinagogas, né, por várias vezes, é tanto que a primeira comunidade cristã, os primeiros seguidores, né, dessa comunidade chamada O Caminho, eles não tinham intenção nenhuma de fundar um novo movimento religioso, né, mas por conta da opção que eles fizeram, automaticamente o projeto, a opção, ela não combinava, ela não compartilhava, ela não ia, né, não existia um imã, né, um elo de ligação para que fosse possível eles continuarem no judaísmo, na religião judaica. Né? A partir dessa compreensão, os discípulos de Jesus eles têm claro, né, quem são os escolhidos do reino, né? Para quem Jesus foi enviado, né? O reino de justiça, o reino de liberdade, o reino da partilha e da solidariedade é claro nos evangelhos para quem é o projeto de Jesus. Né? E não é porque ele está fazendo exclusão das outras pessoas, pelo contrário, são justamente essas pessoas que estão precisando de ajuda urgente. É a mesma coisa quando você vai no hospital, né?
e você tem lá, recebe aquela, dependendo do hospital, claro, você recebe aquela fita, né? Tem uma fita verde, que é para aquilo que dá para esperar, quer dizer, o caso não está tão grave, tem a vermelha, que tipo é urgente, você tem que ser atendido de imediato. E assim, o projeto de Jesus, a escolha, né, do projeto de Jesus é justamente por aqueles que estão, que precisam, que estão dentro, estão com essa fita vermelha, né? É urgente, né? Então a vida precisa ser preservada, a vida precisa ser protegida. Né? E depois a gente vai ver sim as necessidades de todos. Não estamos excluindo, mas é a urgência, né, que faz com que essa opção seja feita pelo projeto e por aqueles que aderem ao projeto do reino da vida. Por isso que a missão, né, ela é esse impacto, né, que gera, né, transformação iminente, porque ela vai transformar vida para aqueles que estão em risco imediato. Tá? Então vamos à frente. Um outro texto, né, que nós vamos tratar agora é o Lucas 14, 25, 33. Vamos lá. As exigências para seguir Jesus. Vamos lá. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Ele se voltou e lhe disse: quem vem a mim e não deixa em segundo plano seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua própria cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. De fato, quem de vocês, querendo construir uma torre, primeiro, não se senta para calcular os gastos e ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, irá pôr o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual é um rei que, partindo para guerrear contra outro rei, primeiro não se senta para avaliar se com 10.000 homens consegue defender-se contra quem o ataca com 20.000? Se ele vê que não vai conseguir quando o outro ainda está longe, envia uma delegação para negociar as condições de paz. Da mesma forma, portanto, qualquer um de vocês, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então, mais uma vez, né, adentramos aqui nessa perícope, né, nesse pequeno texto com uma clareza, né? É tanto que eu trouxe aqui para vocês a palavra lucidez, né, da proposta do projeto. Acho que o projeto é claro, o projeto é lúcido, né? O projeto é para quem deseja empreender, né? E daí a gente trouxe aqui uma palavra atual, né? Quem deseja empreender é para aquele, né, que deseja empreender a partir de uma responsabilidade, de um realismo, em busca, né, desse equilíbrio, entre esse equilíbrio e consciência, né, vital, que então faz aí florescer a vida. E daí por isso que eu trouxe aqui para vocês essas palavras: o lançamento, né, o lançamento da semente na terra, feito com empreendimento, feito com responsabilidade, né? Depois, com clareza, né? Com realismo, né? E daí, claro, esse itinerário ocorre por meio desse processo vital de transformação da vida por meio da conversão. Muito bem. Depois, a gente tem, então, o quê? O radicalismo. Radicalismo, né? Fundamentando, então, o papel do líder, né?
primeiro, trouxemos aqui sempre palavras-chave, porque eu acho que pode soar, né, como uma possibilidade também de reflexão maior, cada um dentro, né, com a sua cultura local, né, com o seu conhecimento já também engrandecido, fermentado, né? Então, dentro dessa perspectiva de comprometimento, né? Quando a gente fala dos ídolos privados, né? Quem são esses ídolos privados, né? Que leva a essa provocação, a essa liberdade, a essa aceitação e que daí culmina então na fidelidade na missão, né? É claro que dentro dessa perspectiva dos ídolos privados, as dificuldades existem e poderíamos aqui enumerar muitas, né? Muitas. Vocês podem aí pensar um pouco, refletir, são muitas, né? Mas quando a gente fala, o projeto é para quem, né? Aí a gente vem aqui a provocação, para quem é o projeto? Né? Lembrem-se, né? Já fizemos uma análise anterior sobre isso. Quem são, né, os destinatários da missão? Né? E daí, claro, a partir do momento que a gente tem escolha, né, a gente fez uma opção, e é uma opção de liberdade que foi possível ter, né, que foi possível alcançar. Né? E a partir disso, quando ocorre, então, um discernimento, né, por meio da proposta do Evangelho, você tem a aceitação e, mais uma vez, você tem a fidelidade na missão. Então, é mais ou menos essa a proposta que eu queria trazer para vocês. Espero que de alguma maneira eu tenha contribuído com a formação de vocês, que isso só vai crescendo e com todo a bagagem que vocês carregam, né? Você trouxe até aqui uma imagem de um guarda-chuva, né? Com um guarda-chuvas que se abre com mil e umas possibilidades de crescimento e de aprofundamento sobre o papel do líder. Nos vemos então numa próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos, muita luz, muita força. Fiquem com Deus. E lembrem-se, aprofundem a palavra de Deus, porque a nossa missão ela ficará muito mais fortalecida. Até mais!